Então, gente, continuando. O pulso, ele pode ficar alterado pela atividade física, né? Pelas emoções, a pessoa leva um susto, né? Ou fica em estado de choque, então isso vai alterar o pulso. Gravidez altera, chega a ficar um pouco mais alterado. Situações patológicas, né? Algumas doenças. Febre, lembra que eu falei da temperatura? Geralmente aumenta a frequência cardíaca. Hipertireoidismo, que é um problema patológico também, alteração dos hormônios da tireoide. Então, faz com que aumente também. Hipovolemia, que é a quantidade de sangue circulante diminuída, tá? A hipovolemia, isso pode ocorrer se o paciente estiver sangrando, o paciente está com diarreia, vômito, está desidratando. Aí, hipovolemia significa pouco sangue circulante, tá? E dentro de outras alterações que podem ocorrer que alteram aí a circulação do sangue, tá? E também assim, o ritmo é dado pela frequência, a sequência das pulsações. A gente tem o ritmo sinusal, que é o ritmo normal, tá? Ou o paciente ele pode estar com uma arritmia cardíaca, que eu falei para vocês. Quando a gente sente o coração, o pulso do paciente, a gente vai perceber que tem o pulso normal, né? Aquela frequência normal, é aquele ritmo do pulso. Se ele está alterando esse ritmo, ele está com uma arritmia. Então, o pulso ele pode estar normocárdio, normal, ou ele pode estar pulso, a frequência normal, mais arritmo, pulso arrítmico, ou seja, ele está fora do ritmo. Isso vocês vão aprender na prática. Mas já podem treinar isso em casa, né? Verificando o próprio pulso, verificando o pulso de outras pessoas, mesmo dentro de casa. Aí vocês vão perceber se o pulso está com o mesmo ritmo o tempo todo ou se está alterando o ritmo. Se estiver alterando, ele está com uma arritmia. Quando ocorre intervalos iguais, chamamos de pulso ritmo regular, ou seja, o ritmo está ok. Quando os intervalos são longos ou hora mais curto, o ritmo é irregular, tá? E a arritmia traduz alteração do ritmo cardíaco, certo? Então, gente, o pulso ele pode ficar alterado com exercício físico, com emoções, gravidez ou através de algum problema que o paciente esteja passando, tá? Uma febre, hipotiroidismo ou hipertiroidismo, tá? Então, quando que é a questão dos hormônios da tireoide pode alterar o pulso, questão hormonal pode alterar o pulso, certo? Então, o pulso ele pode estar sendo alterado por alguns problemas que o paciente esteja sentindo, tá? O ritmo do coração é dado pela sequência das pulsações, certo? Que eu falei, a gente tem que sentir se o pulso está no mesmo ritmo ou está alterando esse ritmo. Então, se estiver alterando esse ritmo, nós chamamos de pulso irregular, pulso arrítmico. Mas se ele estiver com a mesma frequência, do mesmo jeito, né? O mesmo intervalo de tempo, é porque esse pulso ele tá regular, certo? E temos também a questão da amplitude e da magnitude do coração, né, do pulso, que é avaliada pela sensação captada a cada pulsação e está diretamente relacionada com o grau de enchimento da artéria na sístole e esvaziamento na diástole. Vamos falar muito do sístole e diástole também quando a gente verificar, aprender a verificar a pressão arterial. Sístole é contração, diástole é relaxamento do coração, tá? E isso a gente está medindo a amplitude da contração, amplitude e magnitude, né? Da contração da sístole e da diástole do coração, certo? Então, gente,
a gente não verifica apenas o pulso, tá? A gente faz toda uma avaliação se esse pulso tá cheio ou se tá fino, se esse pulso ele tá ritmo ou arritmo, tá com uma arritmia cardíaca ou não, o paciente, esse pulso tá regular, tá irregular. Então, não é só contar o pulso durante um minuto. A gente tem que verificar, avaliar como esse pulso ele tá? E agora vamos falar sobre a frequência respiratória. Uma das primeiras coisas que a gente precisa saber da frequência respiratória, que é simplesmente o enchimento e esvaziamento do pulmão, que a gente vai estar contando em um minuto também, é que uma coisa que o paciente não pode perceber é que a gente está verificando a frequência respiratória dele. Porque se o paciente perceber, ele vai alterar essa frequência respiratória, tá? Então, o que a gente faz? Geralmente a gente pega o pulso do paciente, conversa com o paciente, tal, conta aquele pulso, não anota ainda, guarde, né? Grave na mente qual foi o pulso desse paciente e a gente só desvia o olhar para o tórax do paciente e aí a gente vai estar contando a frequência respiratória, que a gente pode contar até que o paciente estiver dormindo, como está nessa figura aí, certo? Então, para a mensuração da frequência, deve-se contar o número de incursões por minuto. A gente pode falar incursões, a gente pode falar respiração por minuto, tá? Então, é esse movimento respiratório que o tórax faz, é isso que a gente conta, tá? É importante não deixar o paciente perceber isso que eu já falei, né? Porque senão o paciente vai alterar. E aqui, gente, eu coloquei para vocês os valores normais, certo? Porque também alterna muito a frequência. No recém-nascido é de 40 a 45 frequências, né? Incursões por minuto ou respirações por minuto. O lactente, que é até 2 anos, de 25 a 35. Pré-escolares de 20 a 35, escolares de 18 a 35 e adolescentes e adultos de 16 a 20, tá? Vocês nos estágios, vocês vão começar, né, a cuidar tá lidando com adultos, mas pode acontecer de vocês pegarem assim uma criança. Então é importante vocês anotarem esses valores para vocês saberem os valores da criança. Então vocês não vão saber se a criança está com alguma alteração ou se está normal, tá? Então não tem nenhum problema vocês chegarem e anotarem, né, as frequências normais, porque como varia bastante conforme a idade, a gente não grava isso de uma hora para outra. Então é bom vocês registrarem. Agora do adulto é 16 a 20. Aí vocês já sabem, é fácil de decorar, já que vocês vão começar a cuidar do adulto, né? Então, material necessário é muito simples, é o relógio de pulso ou o próprio celular, né? E caneta e papel, né? Pra gente registrar. A gente já vai com o caderninho. Quando vai verificar os sinais vitais, a gente já vai com o caderninho e já verifica tudo, depois repassa tudo no prontuário. As etapas: realizar a higienização das mãos, explicar o procedimento para o paciente, né? E para o acompanhante, posicionar o paciente de forma confortável e aí a gente vai começar a verificar aí o pulso, a pressão, tudo direitinho, tá? Esse negócio aqui está complicando comigo hoje. Colocar a mão no pulso radial do paciente, como se fosse controlar o pulso, né? E disfarçar observando os movimentos respiratórios durante 1 minuto. Também devemos contar 1 minuto. A gente pode contar 30 segundos e multiplicar por 2? Podemos, tá? Mas o ideal é contar 1 minuto. Realizar a higienização das mãos, comunicar ao enfermeiro as alterações do padrão, se houver. Registrar o procedimento realizado e anotar o valor encontrado no prontuário do paciente, assinar e carimbar os respectivos registros, tá?
Toda vez que a gente verificar a pressão, os sinais vitais do paciente, a gente precisa estar avisando? Não. Mas a gente tem que saber quais são os valores corretos. Porque se a gente não souber os valores corretos, a gente pode registrar alterações e não fazer nada. Então, e o paciente pode estar passando por alguma emergência médica, né, gente? Então, por isso que é importante a gente saber qual é o valor, certo? Os valores normais, e porque se o paciente tiver com alguma alteração, a gente poder informar, tá? Então, assim, o paciente, ele tá com a frequência normal. Então, o paciente, ele tá eupneico. Ele tá com a frequência rápida. Ele tá taquipneico. Ele tá bradipneico se o padrão está abaixo do normal. É importante a gente saber disso, viu? E também, assim, como eu falei, o paciente, algumas alterações, assim como na temperatura, né, no pulso do paciente, a frequência respiratória também pode estar alterada se o paciente apresentar uma febre também, tá? Se o paciente estiver passando por algum problema emocional, ele vai estar com a respiração ofegante, por exemplo. Então é importante a gente estar considerando essas questões, tá? Tentar verificar a respiração com o paciente relaxado, paciente descansado, tá? Para não pegar alterações que são transitórias. Ele está ocorrendo naquele momento, não por nenhum problema respiratório, mas secundário a alguma outra alteração que ele esteja apresentando, tá ok? Assim como o pulso, a frequência respiratória também pode ser alterada para as questões emocionais, exercício, por exemplo. Bom, gente, com isso a gente finaliza, né, esse assunto. Aí vocês anotem direitinho, a gente vai estar discutindo sobre esse assunto aí daqui a pouco, viu? E é bom vocês treinarem em casa, tá ok, gente? Um beijo. Tchau, tchau.